Nesse vídeo, a gente tem a missão de te mostrar como é possível você preparar qualquer prato à base de plantas direto da sua cozinha, usando ingredientes que você já conhece, que você encontra em qualquer supermercado e com utensílios que você com certeza possui na sua cozinha. E se não possui, é muito fácil conseguir. A gente sabe que a vida na cozinha às vezes pode ser um caos, é bagunça, é correria, tudo fora do lugar. E às vezes simplesmente não tem ideia do que preparar, principalmente quando a gente tem um estilo de vida conectado à culinária à base de plantas. Nosso objetivo aqui é que você consiga manter esse estilo de vida de forma prática e a gente te inspirar caso você tenha interesse em reduzir o consumo de produtos de origem animal. Então, se você é vegano, vegetariano, flexitariano ou alguém que simplesmente quer aprender como preparar refeições extremamente saborosas com ingredientes à base de planta, por qualquer razão que seja, fica aqui nesse vídeo com a gente que a gente vai te mostrar na prática como é bem fácil fazer isso. Sem contar que você vai economizar dinheiro, evitar ficar gastando em restaurante, vai comer mais coisa saudável, vai impressionar amigos e família, né? Vamos falar, todo mundo gosta de dar aquela levantada no ego e vai aos poucos cozinhar de forma cada vez mais intuitiva, e aí você vai ter mais liberdade para testar e arriscar novas receitas, enfim, criar seus pratos ali. Para mim, o ato de cozinhar em si já é uma parada espetacular, né? Um momento em que eu, pelo menos, me conecto com amigos e família, reúno as pessoas para criar bons momentos, experimento coisas novas, relaxo, dou uma distraída, enfim. Eu consigo lembrar de momentos maravilhosos da minha vida só pelas refeições que estavam na mesa, né? Sendo eu fazendo outras pessoas. Consigo lembrar de histórias inteiras, só lembrando de comida, enfim. O que a gente quer construir aqui com você é uma forma de melhorar a confiança e a autoestima na cozinha, né? Principalmente no que diz respeito a refeições à base de planta. O nosso objetivo é que você possa testar e arriscar receitas novas sempre, né? Sempre que possível com um toque pessoal e que você possa comer de forma mais saudável, prática e que renove o seu prazer de cozinhar. Comer refeições à base de planta não é só comer salada. Ela tem um potencial enorme e a gente acredita que qualquer um pode entrar nesse universo. O estilo de vida à base de plantas ele é cheio de desafios, principalmente dentro da cozinha. Comer refeições à base de plantas não faz de você uma pessoa saudável. Pelo contrário, os dados mostram que os maiores níveis de triglicerídeos, por exemplo, estão em pessoas veganas. É muito pão, muita massa, muito açúcar para compensar a falta de outros alimentos. E a gente sabe que isso pode complicar as coisas, mas a boa notícia é, existem diversas variedades de alimentos e muitas formas de você prepará-los. Quanto mais variedade você come, mais nutrientes você absorve e mais sabores você descobre. No nosso curso, Domine a Culinária à Base de Plantas, você vai ver como é fácil preparar refeições à base de plantas, com poucos ingredientes, sem tomar muito do seu tempo e da sua rotina. Mesmo sendo iniciante na cozinha, tá? Mas de uma forma bem equilibrada. Antes da gente dar continuidade e te mostrar como você pode preparar qualquer refeição à base de planta, a gente quer falar um pouquinho de como a gente chegou até aqui. Meu nome é Gabriel e eu sempre curti cozinhar, sempre, desde pequeno assim, gostei de experimentar coisas novas, praticar com novos temperos, receitas diferentes, chamar pessoas lá para casa. Sempre tive os sentidos mais aguçados, digamos assim, né? Questão de olfato, paladar. Então, viajando, indo em restaurante novo, nunca gostei de comer a mesma coisa, né? Sempre gosto de experimentar. Às vezes ali a gente se dá mal, né? Eu experimento alguma coisa que eu acho ruim, uma porcaria, mas isso aí faz parte. Sempre achei que isso é parte de uma expansão, né? Você expande o seu leque de conhecimento, digamos assim. Quanto mais repertório, mais referência você tem, mais você consegue ser criativo, né? Então, é praticar ali na cozinha, cozinhar de forma intuitiva, que é o que a gente prega bastante aqui. Então, isso daí foi meio que sempre minha base. A questão de criar momentos, né? Criar experiências, bons momentos com as pessoas, é uma forma que eu tenho de demonstrar carinho, de demonstrar afeto. Então, foi sempre que eu gostei mais de fazer, né? Chamar amigos lá para casa, cozinhar para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, né? Nunca foi a questão de dar presentes ou de fazer outros tipos de ações, né? Mas é o cozinhar, né? Então as pessoas sabem que quando eu chamo para cozinhar é algo que eu mostro que, né? Pô, me importo com você, né? Eu gosto de estar aqui no momento, é um momento especial para mim. Então eu quero fazer o máximo possível, né? Para que essas pessoas se sintam bem, comam bem, né? Não é só aquela coisa de tipo, ah, nossa, que elogiar um prato que eu fiz, mas é realmente a pessoa, né, fornecer um bom momento, uma boa experiência para as pessoas que eu amo também. Então, isso é extremamente importante para mim, acho que para muitos de vocês aí que podem estar vendo o vídeo também, né? Então, esse é um fator que pega muito de eu querer justamente que as pessoas cozinhem bem para poder passar essa experiência, né? Vocês se sentirem bem com vocês mesmos e para as pessoas que vocês estão cozinhando, né? Se sentirem bem, né, com vocês no momento ali com vocês. Então, acho que isso é extremamente importante. Acho que é legal passar isso para os outros, né? Eu gosto de fazer com que as pessoas sintam uma sensação boa que eu tenho, né? Então, quando eu tenho algo muito bom, eu falo, pô, seria muito legal se as pessoas pudessem sentir isso, e especialmente no âmbito da cozinha. Eu caí nessa parte de culinária à base de plantas
por conta de estudos, né? E também grande parte por conta de experiências minhas, né? Eu sempre que eu comia carne, ou laticínios, coisas de farinha de trigo, apesar de ser a base de planta, né? Mas sempre que eu comia essas coisas, eu sempre me sentia muito pesado depois, assim, muito letárgico, com má digestão. Eu acabei caindo algum dia, enfim, nem lembro o que foi especificamente, mas que eu li um artigo sobre essas coisas. Achei extremamente interessante e eu falei, pô, vou testar, né? Vou testar em mim, por que não? Vou ficar uma semana, né? O pessoal geralmente faz a segunda sem carne, né, por exemplo. É. Eu falei, vou ficar uma semana sem nada de origem animal, né? Então, sem ovo, sem nada de leite, nada de carne, e vou ver como é que eu me sinto. E realmente, assim, pra mim foi incrível. Me senti muito mais disposto, muito mais ativo, né? Muito mais energético, assim, nas coisas que eu fazia, muito mais leve. Então, fazendo esse teste comigo mesmo, eu falei, pô, esse é o caminho, né? Porque depois de tanto tempo assim, eu achar que era o normal, né? Eu estar sempre meio lerdo, meio com preguiça, depois de almoçar, querer dormir, né? Aquela meia hora, uma hora de sono, assim. Eu achava que isso era normal e acabei percebendo que não era, né? Não era o padrão. Então, eu acabei adaptando isso para minha vida, né? Não sou 100% à base de plantas vegano, mas eu posso dizer que 95% da minha alimentação, né, ao longo do dia, ao longo da vida, é à base de plantas. Somente uma exceção ou outra, assim, né? Alguma ocasião especial que você está no aniversário de alguém, enfim. Final de semana. Exato. Mas ou quando dá uma vontade muito específica, mas realmente eu gosto. E isso aí me trouxe toda essa questão de mudar a percepção de que esses ingredientes eram chatos, né? Chatos assim, sem graça, né? Então, eu gostando, sou uma pessoa que gosta de experimentar bastante. Isso foi legal que me abriu um leque para fazer os vegetais de várias formas diferentes, testar várias formas de fazer, com temperos diferentes, as variedades de vegetais, né? Por exemplo, vários tipos de batata, um tipo ali de couve-flor, tem aquela couve-flor roxa, enfim. Tem tomate, 1 milhão de tipos de vegetais na sua própria categoria, né? Que você vai ali e pega para experimentar, uma banana diferente, enfim. Então, isso aí abre um leque simplesmente incrível. E aí você começa a ver o quão vasto e quão variado, quão saboroso tudo pode ser. Eu sou o Neto, eu tenho diabetes, então eu sou diabético desde os meus 3 anos e meio de idade. Então eu acho que eu passei a minha vida inteira preocupado com o que eu tô comendo, de onde eu tô comendo, o que tem no alimento que eu como, propriedades, tudo, ingrediente, tabela nutricional. Então assim, eu cresci com esse conflito, vou chamar de conflito, não me entenda errado, não é um conflito, mais um... Eu cresci com essa treta com a diabetes e eu sempre gostei de comer. Comer sempre foi minha vida, assim, Caraca, então eu e o Gabriel, a gente é amigo há tanto tempo que sempre esteve presente, assim, na nossa vida a comida. Só que eu passei esses últimos anos da minha vida, esses últimos 5 anos trabalhando demais. Eu tive burnout, eu tive transtorno de ansiedade generalizada, eu tive depressão e eu via que tudo isso era por conta da minha rotina e da minha alimentação. Então assim, eu precisei mudar isso, eu precisei estudar mais, eu até, né, Gabi, a gente chegou a conversar bastante sobre isso. Caraca, velho, como é que eu tenho mais energia, como é que eu tenho mais foco, como é que eu consigo ter uma vida melhor e estudei bastante e hoje mais de 85% da minha alimentação ela é composta por alimentos à base de planta. E eu acredito ter agora um estilo de vida muito mais saudável, com exercício físico também, porque com certeza eu me sinto muito melhor, tanto fisicamente como emocionalmente. Então às vezes a gente ignora que a alimentação ela influencia todo o nosso dia a dia, né? Então, se você entende do que eu estou falando, às vezes a gente não tem escolha, a gente tem que escolher comer alguma coisa, às vezes tem que cortar o glúten, cortar lactose, tem que cortar carne por conta de alguma alergia, por conta de alguma questão nutricional. A gente sabe que parece ser o fim do mundo, mas não é, né? Então, assim, você pode encontrar coisas muito boas, principalmente em vegetais, em alimentos naturais. É maravilhoso, coisas orgânicas. Isso mudou completamente meu jeito, meu dia a dia, minha energia, meu modo de acordar, de querer fazer exercício. E então, assim, foi incrível, assim, ao longo da vida conseguir poder montar essa estrutura para minha diabetes também, porque tem muita coisa que tem carboidrato dentro da base de plantas que tem muito carboidrato, mas de fato eles são carboidratos com menor pico glicêmico, são menos inflamatórios, então fez sentido para a minha vida, né? Com o grão de bico, com uma massa de arroz, então é simplesmente sensacional. Eu e o Gabriel a gente se conhece há mais de 20 anos, né, velho? E assim, a gente estudou junto, fez ensino fundamental e médio juntos, fizemos a mesma faculdade, apesar de que cada um fez um curso.
E depois de um tempo a gente passou a morar em cidade diferente, né? Porque conta de trabalho, sabe como é que a vida é, né? Mas a gente sempre dava um jeito de fazer umas viagens doidas juntos aí, se encontrar e tal, encontrar com os amigos todos. E uma coisa que sempre uniu a gente, nosso grupo, foi a paixão por viajar. Cozinhar, ver filme, eu acho que isso sempre esteve presente assim na nossa amizade, nos nossos grupos. Foi que a gente decidiu viajar, né? Pegar as coisas, pegar a mochila e ir pra cima. Como a gente trabalha com tecnologia de forma remota, isso permitiu a gente de conhecer as maiores loucuras gastronômicas do mundo afora, de conhecer restaurantes novos, de experimentar coisas assim inimagináveis. E uma coisa que a gente reparou é que em qualquer lugar as pessoas querem comer melhor, querem ter um estilo de vida mais saudável, mas elas não sabem como fazer isso dentro de casa, né? Isso é um baita de um desafio. Foi aí que a gente teve a ideia de compilar tudo que a gente tem de conhecimento, nossa experiência na culinária, nosso estilo de vida com a gastronomia à base de planta. E aí a gente resolveu criar o nosso curso aí, o Domínio a Culinária à Base de Plantas. O DCV é um curso que ensina um método para qualquer pessoa, em qualquer nível de experiência, iniciante, intermediário, avançado, enfim, a preparar qualquer prato à base de plantas, né, seguindo algumas regras bem básicas que a gente criou. A partir do método que a gente criou, que se chama Método da Essência, você vai poder criar experiências na cozinha usando apenas ingredientes vegetais, né, à base de plantas, de forma rápida, organizada e extremamente saborosa. Né? As pessoas pensam que comida à base de plantas às vezes é sem graça, que não tem sabor, que é tudo a mesma coisa, que é difícil preparar, que é caro, que é monótono, né? Mas a gente vai quebrar esses tabus aí. Então fica aqui no vídeo que a gente vai te mostrar quais são os elementos do método da essência, que você vai quebrar todos esses paradigmas e tabus que o pessoal fala por aí. Dentro do método da essência a gente fala sobre a essência do sabor e como os seus gostos influenciam na tomada de decisão dentro da cozinha. É como se fosse um músico escolhendo um instrumento, né, para tocar um estilo específico de música. Para tocar rock você precisa de uma guitarra com distorção, mas para tocar uma música clássica você pensaria num piano ou em algum instrumento de corda como o violino, né? Porque a gente quer tratar a essência do sabor fazendo algumas perguntas para você. O que eu mais gosto de sentir no meu paladar e como eu chego até esse resultado. Então a gente vai fazer bastante exercício dentro das aulas para descobrir quais são os instrumentos que a gente precisa para criar uma refeição harmônica. E a gente também vai falar sobre a essência do momento, né, e como o momento, pode alterar o modo de pensar dentro da cozinha. Né? Vamos falar de orçamento, tempo disponível, clima e com certeza sobre os tipos de ocasião. Né? Já no módulo da essência do ingrediente, a gente vai falar sobre o ingrediente elementar e como ele é a base de tudo que a gente faz dentro da cozinha, principalmente na culinária à base de plantas. Né? Então vamos falar também sobre os 4 fatores que definem o ingrediente e como encontrar receitas que vão servir como uma base para você explorar essa criatividade. Quando a gente tem ingrediente, a gente precisa saber como preparar e como organizar. Dentro do método da essência, a gente vai falar sobre a essência do preparo e a gente vai dar detalhes sobre as 5 formas de preparar alimentos à base de plantas e como eles influenciam o sabor, o momento e os ingredientes em si. Você vai aprender também a como conservar esses alimentos vegetais específicos com técnicas já testadas e usadas pelos melhores restaurantes ao redor do mundo. E são coisas assim fantásticas, as dicas que a gente vai trazer aqui surpreendem até a gente. Quando a gente finalizar esses 4 pontos principais do método, a gente vai entrar de cabeça na cozinha, fazer pratos junto, aprender sobre criatividade e a gente vai aprender a testar combinações sem fugir do nosso objetivo, que é preparar a refeição à base de planta de forma rápida, prática e saborosa, com poucos recursos. E se você chegou até aqui nesse vídeo, está interessado em começar essa aventura com a gente tem uma excelente surpresa para você. Né? Ao se inscrever no curso, no DCV, você vai receber um módulo extra com conteúdo excelente, assim, realmente espetacular, e você vai desvendar todos os mistérios do tofu, aprender a fazer queijo vegano, ver as 8 formas diferentes de preparar grão de bico, né, que são várias, enfim, um alimento extremamente versátil, e vai finalmente quebrar os tabus sobre proteínas vegetais. Né? E além disso, você ainda vai descobrir como tirar fotos profissionais das suas receitas usando apenas o celular. É um módulo bem top que o Neto aqui vai ensinar, né? Para você poder convidar seus amigos, mandar aquelas receitas no grupo da família, enfim, só recordar o momento, né? A gente sabe como é que é comida e como é bom compartilhar. E uma coisa muito legal que está no nosso curso é que a gente vai dividir toda a nossa rotina com vocês de forma dinâmica. O que isso significa na prática? As nossas compras, como a gente planeja a lista de mercado, como a gente conserva os alimentos, algumas dicas de organização de cozinha. A gente vai também criar coisas novas sem nunca antes ter testado junto com vocês, só pelo simples fato de querer conhecer e misturar os ingredientes. A gente vai postar no Stories, vai ter coisa nossa, vai ter em todo lugar, você vai ver a gente fazendo alguma coisa. E vocês vão poder fazer parte disso com a gente a todo momento, a gente vai subir na plataforma. Ela permite que a gente suba conteúdos novos sem precisar cobrar mais por isso. Então, durante os 12 meses que você passar com a gente se inscrevendo agora, você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo e também a nossa comunidade no Facebook, que é onde lá a gente tira todas as dúvidas de todo mundo, todos os alunos, a gente discute entre nós todos, a gente traz receitas, com certeza vai fazer toda a diferença.
E a gente com certeza vai gerar discussões boas lá, né? A gente tem... É uma comunidade de fato, né? Então, assim, a gente acredita que qualquer pessoa com os conhecimentos certos pode preparar qualquer refeição à base de plantas, basta ter um processo organizado e um conhecimento certo sobre os ingredientes, principalmente com o método da essência. Uma vez com isso em mãos, com os métodos da essência, qualquer um pode dominar a culinária à base de plantas. Clica no botão aqui abaixo, que assim que você se inscrever no curso com a gente, você vai receber todo o passo a passo para começar a sua nova aventura na cozinha, vai chegar no seu e-mail e também, fica tranquilo, se por acaso você tiver qualquer dúvida, você vai ter acesso ao nosso suporte. Qualquer coisa, é só mandar mensagem lá que a gente vai estar 100% disponível para te ajudar, para ajudar qualquer coisa que você precisar. Show de bola? Então, a gente se vê lá, né, Gabs? É isso.